leitores. Tudo bem? Então tá. Você também pode optar por não colocar, né, o diálogo em determinados pontos. Não tem problema. Daí você usa o discurso indireto. Tá? Ok? Então tá. Então vocês já sabem fazer a narração pedida em classe. Mas se vocês quiserem, e eu quero que vocês façam, e se vocês quiserem algo mais ambicioso, por exemplo, se vocês quiserem escrever, não para uma prova, mas escrever um conto, né? Escrever uma história mesmo, uma coisa, uma história de ficção em casa, vocês podem também, porque os elementos são os mesmos. O que diferencia uma redação feita em classe de um trabalho desses mais ambicioso, que pode vir a ser um livro, por exemplo, é a maneira como você se dedica e algumas estratégias de trabalho que eu vou ensinar agora para vocês. Tudo bem? Bom, eu vou chamar isso de projeto narrativo. Tá? Projeto narrativo. Como é que a gente começaria, né? Eu quero que todos depois façam isso de fato. Tá? Como eu disse, todo mundo aqui tem uma história para contar. Tudo bem? Como é que a gente começaria? Em primeiro lugar, a gente escolheria o tema, né, sobre o qual a gente vai escrever. Então, suponhamos que a gente queira escrever uma história de amor, vamos aqui usar um exemplo fácil, uma história de amor impossível. Né? Bom, a gente precisa criar um conflito. Né? Que conflito a gente poderia criar para apimentar uma história de amor impossível? Alguém poderia me falar? Não. Ótimo. Um amor em classes sociais diferentes. Né? A moça riquíssima. Né? E ele paupérrimo. Tá aí uma história bacana. Né? Uma história bacana. A moça cheia de seguranças, mora em uma mansão, e ele, cara simples, porém muito inteligente. Alguma coisa ele tem que ter, né? Para dar um boa. Então a gente tem uma história de amor impossível, porque, segundo ela, os personagens frequentam classes sociais diferentes. Muito bem. Então a gente senta na escrivaninha, pega um pedaço de papel e coloca ali, no meio da folha, amor impossível, classes sociais diferentes. Eu estou dando aqui o caminho do ouro, hein? O caminho do ouro. Vocês escrevam numa folha de papel isso. Amor impossível, classes sociais diferentes. E aí, o que a gente faz com isso? Eu vou ensinar um exercício que é muito legal para quem quer escrever um texto narrativo um pouquinho mais longo. Tá? Vocês escrevem isso, vocês circulem e vocês vão puxando. Né? Se eu tivesse uma lousa seria facílimo, mas como eu não tenho, eu vou escrever no ar aqui. Vocês vão puxando setas e aí, durante 3, 4, 5 minutos, vocês vão escrevendo palavras nessas setas que tem alguma associação na cabeça de vocês com amor impossível, classes sociais diferentes. Então, durante 5 minutos, vamos colocar 5 minutos para arredondar, vocês fazem isso. Então, e prestem atenção, esse exercício tem que ser feito sem pensar. Vocês não podem parar para falar, essa palavra, não, melhor não. Tudo que vier na cabeça, que tem a relação com o tema central, que está escrito na folha, vocês colocam. Tudo. Então, sei lá, vamos supor que a gente esteja fazendo junto. O que vocês colocariam? Palavras. Dinheiro.
Sexo. Desemprego. Droga. Samba. Violência. Família. Futebol. Preconceito. Raça. Cachaça. Vai. Festa. Música. Vai. Vestimentas. Traição. Opa. Desejo. Comida. Cultura. Aventura. Educação. Tudo bem? Então, durante 5 minutos, vocês estariam solitários fazendo exatamente isso que a gente fez aqui. Colocando no papel palavras que vocês associem com o tema central. E por que isso é bom? Por quê? Porque inconscientemente essas palavras estão ligadas na cabeça de vocês ao tema central. Ok? E quando vocês tiverem essa folha cheia de palavras, vocês vão olhar para aquilo e vocês vão perceber que várias daquelas palavras vão dar ideias de situações que vocês podem desenvolver durante a narrativa. Então, alguém falou traição, é uma situação. Alguém falou dinheiro, é um problema. Alguém falou comida, eles podem estar juntando num lugar um dia. Alguém falou cachaça, o cara pode ser um alcoólatra. Alguém falou em sexo, uau! Vocês perceberam que um simples exercício de associação de palavras pode criar um leque enorme de possibilidades na história de vocês? Né? Isso é o primeiro passo para vocês escreverem uma história. Toda vez que vocês sentarem na frente do computador, ou da máquina de escrever, ou do caderno, vocês vão carregar com vocês essa folha de papel com todas essas palavras. O que vai acontecer? Ela vai servir como se fosse um pequeno mapa. Né? Ela vai funcionar como um mapa. Por isso que ela vai acompanhar vocês durante todo o processo narrativo. Ah, professor, mas preciso usar todas as palavras? Não, não preciso usar todas as palavras. Mas até no decorrer do processo, vocês vão ver que mesmo aquela que você descartou, ela fez com que vocês se lembrassem de outra palavra e que foi usada mais adiante. Tudo bem? Então, esse exercício é muito importante para quem quer escrever um texto narrativo bom. Tá? Não estou falando do texto daquele aluno lá que não quer conflito, não quer nada. Estou falando do nosso texto aqui. Muito bem. Depois disso, a segunda dica que eu dou. Alguns aqui já sabem, outros não. Quando vocês forem sentar para escrever, escrevam sem parar. Tudo bem? O que isso significa? Falar é fácil, né? Fazer é mais complicado. Mas isso significa o quê? Nós temos uma tendência que, no meu modo de entender, não é muito satisfatória na hora de escrever, porém, pode ser satisfatória em outros aspectos da nossa vida. Nós temos a tendência a criticar muito nós mesmos. Né? Nós temos uma tendência terrível de criticar nosso trabalho. Né? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que a gente faz. Nunca, jamais. Somos os nossos piores juízes. Né? Por quê? Se você vai escrever um texto e vai mostrar para alguém, pior ainda, né?
Porque aí você vai estar preocupado com o que o outro vai pensar. Não é isso? Tem uma frase famosa do Sartre, que foi um pensador francês, que surgiu assim num café. Eles estavam discutindo, né? Sartre dava aula de filosofia, e eles estavam discutindo num café com os alunos, né? Ele gostava muito de sair com os alunos para manguaçar com os alunos. E aí, o que aconteceu? Uma hora um aluno muito provocador, sabendo que Sartre não acreditava em religião e não acreditava em Deus, perguntou para ele: Sartre? Não, ele disse: professor Sartre, o que é o inferno? E todos os outros alunos ficaram perplexos com essa pergunta. Porque eles sabiam que Sartre não acreditava em nada disso. E aí Sartre virou para o aluno e falou: o inferno são os outros. E é verdade. O que é o nosso inferno? São os outros. O que os outros pensam de nós, o que os outros pensam do nosso texto, esse é o inferno. Não é o lugar onde as pessoas ficam cozinhando num caldeirão, né? E pessoas ficam sendo chicoteadas. Não! O inferno, pensem bem, são os outros, é a opinião alheia a nosso respeito. A partir do momento que nós vencemos isso, que nós não nos preocupamos com a opinião alheia, estamos livres. Tudo bem? Por que eu estou falando? Sim. Sim, ela disse, um exemplo dela: eu não vou fazer isso porque o que os vizinhos vão achar? Né? Quantas vezes, né, já ouvimos isso? Né? Oh, minha filha, não faça isso, o que as pessoas vão achar? O que vovó vai achar? Não é? Pois bem, por que eu estou falando isso? O que tem a ver, né, com a história? O que eu disse? Escrevam, mas não fiquem lendo o que vocês escreveram e depois voltando, né? E depois apagando, e depois voltando. Nessa técnica narrativa, escrevam sem parar, dentro, obviamente, do nosso roteiro, né? do nosso conflito, né? O amor impossível, classes sociais diferentes, todas aquelas palavras que estão no nosso roteiro. Escrevam sem parar. Escrevam sem parar. Não pensem em editar. Editar, para quem não sabe, é pegar uma coisa que está escrita e transformá-la numa outra coisa. Isso é editar. Não pensem. A escrita é inimiga da edição. Escrevam simplesmente. Essa é a nossa história de amor impossível. Escrevam, 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 escrevam. Durante 2 horas, 3 horas, não importa. Cada um tem o tempo disponível que tem. Né? Pode ser 20 minutos, 1 hora, sei lá. Por que eu disse isso? Porque quando vocês escreverem isso sem parar, vocês vão ter lá o material bruto da história de vocês, que vai sair sem a preocupação da crítica. Né? Sem a preocupação da crítica de vocês mesmo. Né? Depois, mais tarde, vocês voltem àquele texto que vocês escreveram de manhã, sei lá. Mais tarde, quando eu digo mais tarde, pode ser no mesmo dia, mais tarde, pode ser no dia seguinte. Né? Eu gosto de voltar no dia seguinte. Eu gosto de escrever uma coisa, né, sem parar e guardar para ler no dia seguinte. Por quê? Porque aí a sensação que eu tenho é de distanciamento com aquilo que eu escrevi. Né? Eu até, às vezes, nem reconheço, e vocês vão perceber isso. Vocês vão escrever, vocês vão até falar: eu escrevi isso. Que porcaria! Que legal! Que bacana! E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês vão achar, nessa segunda leitura, coisas péssimas e vão achar coisas excelentes.